Olá, artistinha, tudo bem com você? Hoje nós vamos conhecer um artista brasileiro indígena, que é um artista incrível. O nome dele é Denilson Baniwa. Eu sou a professora Gabi e eu tenho certeza que você vai adorar conhecer o trabalho dele. Vamos nessa? E aí, artistinha? Você sabia que aqui no Brasil vivem muitos povos diferentes? Povos que têm diferentes línguas, diferentes culturas e até diferentes histórias e crenças? Pois é, nosso país é muito rico, inclusive nesse sentido. Hoje nós vamos conhecer um artista que nasceu e cresceu no meio do povo Baniwa. Ele é um artista indígena e se chama Denilson Baniwa. Esse nome Baniwa em homenagem ao seu povo. Esse povo vive na região do Rio Negro, no Amazonas, que fica na região norte do Brasil. Nessa região norte, nós temos muitos povos diferentes. Os Baniwa são um desses povos. Hoje, o Denilson Baniwa é um dos artistas mais importantes do Brasil. Isso porque nas suas obras ele trabalha essa relação, esse embate entre o mundo indígena e o mundo não indígena. Você já deve ter conhecido alguns elementos da arte indígena, por exemplo, os grafismos, a pintura corporal, ou até mesmo a música com flautas e a dança indígena. Algum desses elementos eu acho que você já deve ter visto por aí. Mas se você não viu, tudo bem. Hoje a gente vai ver as obras do Denilson Baniwa aqui do lado, ó, fica atento. Bom, então vamos falar mais um pouquinho sobre o trabalho do Denilson Baniwa. Ele é um artista de origem indígena, mas nos seus trabalhos ele trabalha essa relação entre o mundo indígena e o mundo não indígena. O que isso significa? Isso significa que ele traz elementos, algumas coisas que são da sua cultura, algumas coisas com as quais ele cresceu e conviveu durante toda a vida. Por exemplo, algumas obras dele trazem grafismos, que são esses desenhos que representam coisas, são desenhos simbólicos, desenhos que representam, em especial, a maioria deles trabalha elementos da natureza. Ao mesmo tempo que ele traz esses grafismos, esse é só um exemplo, ele traz elementos da cultura não indígena, ou seja, ele traz alguns elementos com os quais ele convive no Rio de Janeiro, que é onde ele vive hoje. São culturas um pouco diferentes, mas que têm muita coisa em comum, sabia? Pois é, nos trabalhos do Denilson Baniwa, a gente vê o diálogo entre esses elementos e também a oposição entre esses elementos. Então, às vezes, a gente pode estranhar as coisas. Um tema muito recorrente nas obras do Denilson Baniwa é a questão do agronegócio, que atinge diretamente os povos indígenas do norte do Brasil. Isso porque o agronegócio precisa de fazendas muito grandes. E para isso eles precisam de muitas terras. E muitas vezes essas fazendas do agronegócio invadem as terras indígenas. Por isso esse tema é muito importante para os artistas indígenas. Além do Denilson Baniwa, tem outros artistas indígenas que também retratam esse tema. Mas no caso do Denilson, é um tema que aparece bastante. Além da questão do agronegócio, o Denilson Baniwa também traz nas suas obras outras questões que impactam a vida das suas aldeias. Então, a gente não vai falar muito sobre elas hoje, mas hoje você conheceu esse artista, que é um artista muito importante na arte brasileira. E é um artista muito legal, que tem um trabalho muito interessante e muito legal de se ver e dialogar sobre. Eu sou muito fã desse artista, adoro o trabalho dele. Espero que você tenha gostado também. Até a próxima!